Você já parou para refletir sobre o que um jovem de 19 anos é capaz de fazer quando o sonho da Copa do Mundo parece escorrer pelos dedos? Endrick não aceitou assistir parado. Ele enxergou o perigo, sentiu o relógio correr contra si e tomou uma atitude que poucos teriam peito. Abriu mão do conforto do Real Madrid, mesmo sendo reserva em um clube gigante, e foi pro tudo ou nada, em outro país, outro campeonato, outra cobrança. Há poucos meses do Mundial, ele está na França brigando por minutos, por destaque, por um espaço na lista do Ancelotti. O mesmo treinador que o conhece de perto, mas que ainda não o convocou. O que está acontecendo agora na vida dele é daqueles capítulos que ficam para sempre na memória. E o mais insano, os sinais que ele manda para a seleção são impossíveis de ignorar. Quer entender exatamente o que Endrick está fazendo para virar esse jogo e gritar "Eu mereço a amarelinha"? Fica comigo, porque os bastidores dessa virada vão te deixar sem reação. Se essa história já te pegou pelo coração, deixa o like agora. Se inscreve no canal se ainda não fez isso e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente conta com alma. Quando a gente volta no tempo, naquele instante que Endrick decidiu sair do Real Madrid, dá para sentir o peso dessa decisão no peito. O garoto tinha acabado de voltar de uma lesão muscular complicada, uma recaída que o afastou por meses, e quando retornou, o cenário era outro. Mbappé em nível absurdo, disputando a artilharia da Europa, Gonçalo Garcia ganhando espaço e confiança, e ele ali, com talento sobrando, mas sem sequência. Não era só falta de minutos, era o risco real de passar quase um ano inteiro sem ritmo, sem mostrar ao mundo do que é capaz. E com a Copa de 2026 batendo à porta, ficar parado não era opção, era quase matar o sonho da seleção. Ele e o seu staff entenderam isso nos últimos meses de 2025. Abrir mão de jogar significava perder visibilidade, perder um momento exato que um atacante precisa para chegar afiado no Mundial. Então, veio a conversa dura. Ou ele arriscava tudo para jogar de verdade, ou corria um risco enorme de ficar fora da lista do Ancelotti. Imagina a pressão. 19 anos, no maior clube do planeta, sentindo o sonho da amarelinha escapar. Foi ali que nasceu o tudo ou nada. Ele não quis voltar ao Brasil, não buscou conforto, escolheu desafio, holofote, um lugar onde pudesse ser protagonista. E é aí que o Lyon entra na história. Nada foi aleatório. O staff analisou propostas, colocou tudo na balança. Liga forte, clube em competições europeias, elenco com espaço real para um atacante do perfil dele. O artilheiro da equipe na época era um meia, Pavel Schulz. Existia um espaço claro para Endrick entrar e fazer a diferença. O dirigente Mathieu Luiz Jean não poupou esforços. Viajou, conversou, apresentou o projeto e deixou claro que o Lyon precisava exatamente de um jogador como ele. A Ligue 1 é dura, intensa, e a França vive um momento quente no futebol europeu. Até o Dembélé, eleito melhor do mundo, atua lá. Tudo se encaixou. Visibilidade alta, chance de jogar toda semana, ambiente técnico ideal. O acordo saiu rápido. Empréstimo de 6 meses, sem opção de compra. O Lyon pagou cerca de 1 milhão de euros e assumiu parte do salário. Era o pacote perfeito para aquele momento. O próximo passo era óbvio. A convocação de março contra França e Croácia seria a penúltima antes da Copa, e Endrick ainda não tinha sido chamado pelo Ancelotti. Aquela lista era o alvo, ele precisava chegar lá mostrando que estava pronto. Chegar em um clube novo, país novo, com toda essa pressão, e o que acontece em campo? Aí vem o arrepio. Endrick chegou ao Lyon e mergulhou numa rotina que pouca gente suporta. Nada de festas, poucas distrações, vida quase monástica. Mora quieto, alimentação controlada, tempo livre com a esposa, os cachorros ou jogando videogame. Sai de casa só pro clube. Treino, recuperação, preparação física e técnica sem parar. Tudo isso para chegar afiado e provar que talento não enferruja. O resultado foi imediato. Estreia com gol. Depois, numa virada contra o Metz, virou protagonista absoluto. Hat-trick. 3 gols em uma única partida comandando uma goleada histórica. Com essa idade, tornou-se o brasileiro mais jovem a marcar 3 gols em uma das 5 grandes ligas desde o início dos anos 90, superando Ronaldo Fenômeno. O peso disso é gigantesco. Em poucas partidas, gols, assistências, prêmio de jogador do mês, a imprensa explodiu. O jornal AS chamou de escândalo. O técnico Paulo Fonseca não economizou elogios. Disse que Endrick entendeu o estilo de jogo, é forte tecnicamente e ainda ajuda defensivamente. Impacto que não passa despercebido.
Agora, com pouco tempo para a próxima convocação, os sinais são claros. Ele está gritando que está pronto. Transformou pressão em desempenho, risco em resposta. Não é só futebol, é luta por um sonho que todo brasileiro carrega no peito. E agora, fica a pergunta. Você acha que Endrick merece estar na lista? Deixa sua opinião nos comentários, a gente lê tudo. Se essa história te tocou por Fortalece com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente conta com alma. Quando a gente volta no tempo, naquele instante que Endrick decidiu sair do Real Madrid, dá para sentir o peso dessa decisão no peito. O garoto tinha acabado de voltar de uma lesão muscular complicada, uma recaída que o afastou por meses, e quando retornou, o cenário era outro. Mbappé, em nível absurdo, disputando a artilharia da Europa. Gonçalo Garcia ganhando espaço e confiança. E ele ali, com talento sobrando, mas sem sequência. Não era só falta de minutos. Era o risco real de passar quase um ano inteiro sem ritmo, sem mostrar ao mundo do que é capaz. E com a Copa de 2026 batendo a porta, ficar parado não era opção. Era quase matar o sonho da seleção. Ele e o seu staff entenderam isso nos últimos meses de 2025. Abrir mão de jogar significava perder visibilidade, perder o momento exato que um atacante precisa para chegar afiado no Mundial. Então, veio a conversa dura. Ou ele arriscava tudo para jogar de verdade, ou corria um risco enorme de ficar fora da lista do Ancelotti. Imagina a pressão. 19 anos, no maior clube do planeta, sentindo o sonho da amarelinha escapar. Foi ali que nasceu o tudo ou nada. Ele não quis voltar ao Brasil, não buscou conforto, escolheu desafio, holofote, um lugar onde pudesse ser protagonista. E é aí que o Lyon entra na história. Nada foi aleatório. O staff analisou propostas, colocou tudo na balança. Liga forte, clube em competições europeias, elenco com espaço real para um atacante do perfil dele. O artilheiro da equipe na época era um meia, Pavel Schulz. Existia um espaço claro para Endrick entrar e fazer a diferença. O dirigente Mathieu Luiz Jean não poupou esforços. Viajou, conversou, apresentou o projeto e deixou claro que o Lyon precisava exatamente de um jogador como ele. A Ligue 1 é dura, intensa, e a França vive um momento quente no futebol europeu. Até o Dembélé, eleito melhor do mundo, atua lá. Tudo se encaixou. Visibilidade alta, chance de jogar toda semana, ambiente técnico ideal. O acordo saiu rápido. Empréstimo de 6 meses, sem opção de compra. O Lyon pagou cerca de 1 milhão de euros e assumiu parte do salário. Era o pacote perfeito para aquele momento. O próximo passo era óbvio. A convocação de março contra a França e Croácia seria a penúltima antes da Copa, e Endrick ainda não tinha sido chamado pelo Ancelotti. Aquela lista era o alvo. Ele precisava chegar lá mostrando que estava pronto. Chegar em um clube novo, país novo, com toda essa pressão, e o que acontece em campo? Aí vem o arrepio. Endrick chegou ao Lyon e mergulhou numa rotina que pouca gente suporta. Nada de festas, poucas distrações, vida quase monástica. Mora quieto, alimentação controlada, tempo livre com a esposa, os cachorros ou jogando videogame. Sai de casa só pro clube. Treino, recuperação, preparação física e técnica sem parar. Tudo isso para chegar afiado e provar que talento não enferruja. O resultado foi imediato. Estreia com gol. Depois, numa virada contra o Metz, virou protagonista absoluto. Hat-trick. 3 gols em uma única partida, comandando uma goleada histórica. Com essa idade, tornou-se o brasileiro mais jovem a marcar 3 gols em uma das 5 grandes ligas desde o início dos anos 90, superando o Ronaldo Fenômeno. O peso disso é gigantesco. Em poucas partidas, gols, assistências, prêmio de jogador do mês, a imprensa explodiu. O jornal AS chamou de escândalo. O técnico Paulo Fonseca não economizou elogios. Disse que Endrick entendeu o estilo de jogo, é forte tecnicamente e ainda ajuda defensivamente. Impacto que não passa despercebido. Agora, com pouco tempo para a próxima convocação, os sinais são claros. Ele está gritando que está pronto. Transformou pressão em desempenho, risco em resposta. Não é só futebol, é luta por um sonho que todo brasileiro carrega no peito. E agora fica a pergunta. Você acha que Endrick merece estar na lista? Deixa sua opinião nos comentários, a gente lê tudo. Se essa história te tocou por Fortalece com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente conta com alma. Quando a gente volta no tempo, naquele instante que Endrick decidiu sair do Real Madrid, dá para sentir o peso dessa decisão no peito.
O garoto tinha acabado de voltar de uma lesão muscular complicada, uma recaída que o afastou por meses, e quando retornou, o cenário era outro. Mbappé em nível absurdo, disputando a artilharia da Europa. Gonçalo Garcia ganhando espaço e confiança. E ele ali, com talento sobrando, mas sem sequência. Não era só falta de minutos, era o risco real de passar quase um ano inteiro sem ritmo, sem mostrar ao mundo do que é capaz. E com a Copa de 2026 batendo a porta, ficar parado não era opção, era quase matar o sonho da seleção. Ele e o seu staff entenderam isso nos últimos meses de 2025. Abrir mão de jogar significava perder visibilidade, perder o momento exato que um atacante precisa para chegar afiado no Mundial. Então, veio a conversa dura. Ou ele arriscava tudo para jogar de verdade, ou corria um risco enorme de ficar fora da lista do Ancelotti. Imagina a pressão. 19 anos, no maior